O mundo de Deus no mundo dos homens é o título da última lição do terceiro trimestre de 2023. Eu sou o presbítero Denis Pereira. É um prazer recebê-los aqui. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Se não está inscrito ainda, inscreva-se e ative as notificações. Dá like aí no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para todos nós. Olha só, também é importante você olhar aqui a descrição dos vídeos, tem todas as minhas redes sociais. Atendemos as igrejas, viajamos pregando a palavra de Deus, palestras para líderes, palestras para professores da IBD, palestras para casais, palestras para pais e filhos, enfim. Será um prazer atender aí a sua igreja, atender vocês aí dentro de uma data disponível, tá bom? É o link que está aqui na descrição, tem um link aqui. O primeiro link na descrição é o link para o treinamento Transforme Suas Aulas. Você vai aprender a preparar uma aula, a planejar uma aula, você vai aprender a aplicar uma aula, ou seja, ajudar o aluno a pegar o assunto da semana, daquela revista, daquela aula e aplicar no dia a dia, na escola, em casa, nas redes sociais, na sua vida, a colocar em prática aquilo que ele aprende na sala de aula. E você vai aprender também técnicas de ensino. Por que técnicas de ensino? Porque nem todos os alunos aprendem de maneira igual. E na mesma sala, você tem alunos que aprendem de formas diferentes. Você tem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo. No mínimo 4 formas de aprendizado. Elas então exigem, no mínimo 4 formas de ensino. E quando você diversifica a forma de ensinar, concorda que a sua aula se torna mais legal, mais gostosa de ser assistida? Então, clica aqui no primeiro link e adquira já o seu treinamento Transforme Suas Aulas com preço promocional de lançamento para você assistir quantas vezes você quiser no conforto de sua casa, e é uma demonstração de que o nosso trabalho vale a pena para você também, tá bom? Conto com você. Olha só, o mundo de Deus no mundo dos homens, o texto áureo está em Mateus 1 e 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo, tá? As escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sobre a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então, a igreja é a grande representante do reino de Deus na terra. O reino de Deus é visto na terra por meio da igreja, tá bom? Então, eu costumo dizer que nós somos os embaixadores de Cristo na terra, tá? Muito bem. Tópico 1. O reino de Deus no mundo. Bom, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus, certo? Então, o reino de Deus na terra, o reino de Deus andou entre nós, sentou na nossa mesa, frequentou a nossa casa, não é? Então, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Cristo que se fez homem, participou aí da nossa natureza. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? As pessoas não entendiam como é chegado o reino dos céus. Estava ali, sentado na mesa, comendo pão, sentado no meio dos publicanos. O reino de Deus caminhou entre os homens e muitos se ignoraram. Aqui fica claro que a mensagem do reino contém um apelo ao arrependimento, que é metanoia, mudança de mente, que abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus, que compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta, não é? Então, arrependimento. Arrependimento. Por isso que pregar o evangelho é conduzir o pecador ao arrependimento.
Mudança de vida. Agora, vale lembrar também que uma coisa é evangelizar, outra coisa é discipular, tá? Então, primeiro pesca o peixe, depois limpa ele, tá? Por isso que não é evangelizar ou discipular, mas evangelizar é discipular. E de pregar e fazer discípulos, pregar e fazer discípulos, tá? No Sermão do Monte, Cristo revela a ética moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, fuga da imoralidade sexual, casamento indissolúvel, honestidade no falar, não revidar ofensas. Esse não revidar ofensas é muito legal, né? Eu lembro sempre de José. Você precisa viver acima das ofensas, cara. Pelo amor de Deus. Sabe, gente que se ofende com tudo, né? Esmola, oração, jejum, coração sincero, não julgar os outros. Lembrando que esse julgamento aqui é o julgamento no sentido mesmo de condenação mesmo. Nós não temos esse poder de condenar nem de salvar ninguém. Mas o julgamento no sentido de aferir, de analisar, isso nós devemos fazer, devemos, não é? Enfim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário, né? Efésios 5:8, andai como filhos da luz, certo? Então, é através da nossa vida. Por que nós somos embaixadores do reino? Porque nós manifestamos os valores do reino. Então, eu costumo falar, quando eu falo sobre embaixadores de Cristo, embaixadores do reino, que o embaixador, aonde quer que ele vá, ele representa o reino de sua embaixada. Tá? Tanto que a embaixada de um país dentro de outro país, né? Por exemplo, a embaixada do Brasil dentro dos Estados Unidos é um pedaço dos Estados Unidos. É um pedaço do Brasil, na verdade. É tanto que a embaixada é um dos lugares, até em filmes a gente vê isso, que em havendo ali alguma ameaça, se você correr para dentro da embaixada e conseguir entrar, ninguém pode entrar lá dentro. Ninguém pode entrar lá dentro para te prender. Por quê? Porque a embaixada de um país é um pedaço de um país dentro de outro. Logo, não pode ser invadido. Assim como nenhum país pode invadir o Brasil, eles também não podem invadir nenhuma embaixada brasileira em nenhum lugar do mundo, porque toda embaixada brasileira em qualquer lugar do mundo é um pedaço do Brasil, é um território que é cedido para o Brasil e logo invadir a embaixada é invadir o Brasil. E aí é um atentado contra a soberania da nação e por aí vai. Não é? Então, o embaixador, ele representa a nação do qual faz parte a sua embaixada. Então, ele não apenas representa no título, mas no comportamento, não é? Na vida. Por quê? Porque onde ele vai, quem está entrando aí? O embaixador brasileiro, o embaixador israelense, o embaixador da Nicarágua. Aonde o embaixador vai, ele carrega a nação que ele representa. Em tudo. E ele não pode ter nenhuma atitude equivocada. E, portanto, o embaixador, inclusive, ele mesmo estando em outro país, ele não vive totalmente a cultura desse país, não. Porque uma das atribuições do embaixador é expressar a cultura de seu país dentro de outro país. Por isso que tem aqueles jantares na embaixada, para as pessoas conhecerem os ritmos musicais, a cultura, a gastronomia, porque é através da embaixada que um país é conhecido em outras nações. Entendeu? Então nós somos embaixadores de Cristo na terra. A igreja é uma grande embaixada dos céus na terra. E, portanto, nós não vivemos com os valores do mundo em que nós estamos, mas com os valores dos céus. Pensai nas coisas que são de cima. Então nós vivemos aqui com a mentalidade de lá, porque nós temos a mente de Cristo. Top demais, né? Tópico 2. As bênçãos de uma vida no reino. Remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que, antes do evangelho do reino, a percepção espiritual
tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista, supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou o seu filho. Né? Então, assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Tá? Então, nós somos remidos dos nossos pecados. Remir é comprar de volta. Né? Remir é... Você tem um escravo, esse escravo foge. E aí alguém se assenhoreia desse escravo, mas aí o dono desse escravo ama tanto ele que vai lá e compra ele de volta. E paga o preço por ele de novo. Jesus Cristo, nós somos criados... Só que aí que está o detalhe. Isso é glorioso. Aqui que está o detalhe. Porque o homem nunca foi criado para ser escravo. O homem foi criado para ser livre. Vamos voltar, vou falar de novo. Ó. Remir. Quando um escravo fugia de um senhor, ele acabava indo parar na mão de outro senhor. Porque escravo é escravo. Ele já tinha marca, orelha furada, certo? Mas esse senhor de quem ele fugiu amava tanto esse escravo que ele ia nesse outro senhor e pagava, remia esse escravo e comprava esse escravo de volta para ele. Ou remir também é comprar a liberdade de um escravo, é pagar pela liberdade de um escravo. Né? Agora, o ser humano nunca foi criado para ser escravo. Nós somos criados livres. Nos tornamos escravos por causa do pecado. E aí, aquele que nos criou para ser livre, aquele que nos criou como filho, é tipo assim, é como um filho. Vamos lá, como um filho. Que sai da casa do pai e se torna escravo. O pai vai lá e paga pela liberdade desse filho e traz ele de volta. Então ele pagou 2 vezes, porque ele já gerou um filho livre. Mas agora ele vai lá pagar para que esse filho que se tornou escravo por sua livre vontade e condição e escolha se torne livre novamente. Né? Então o homem foi criado livre, se tornou escravo por causa do pecado, Deus enviou seu filho Jesus Cristo para pagar o preço da nossa liberdade, cumprir toda a justiça de Deus para que nós pudéssemos ser livres de fato, novamente. Também adotados e herdeiros de Cristo. No outro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos somos também herdeiros de Deus por Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão, vida eterna. Não é? O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Certo? Então nós somos filhos de Deus, amados por Deus. Certo? E, portanto, herdeiros de Deus por meio de Jesus Cristo. E, portanto, nós somos receptores da vida eterna por meio de Jesus Cristo, certo? Então, estas são as bênçãos de uma vida no reino. Então, a igreja é a extensão do reino ou a expressão do reino. Agora, a igreja é mais do que um clube. A igreja é um grupo de pessoas que caminham em direção à vida eterna. Por isso que a igreja, quando prega, fala sobre arrependimento. Porque a igreja não é um clube. Não, a igreja é uma instituição divina, é um organismo vivo, é uma embaixada celestial na terra. Amém? Muito bem. E para nós encerrarmos esse trimestre lindo e maravilhoso, e se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós. Ó, os males de uma vida no mundo. Então tem o contraste. As bênçãos da vida eterna. As bênçãos de uma vida no reino. Remissão dos pecados. Agora não há mais nenhuma condenação. O pecado não nos domina mais. Agora de escravos somos livres. De condenados somos salvos. Mas também tem os males de uma vida no mundo. Porque o homem tem escolha, certo? Então vamos lá. Escravidão do pecado. Se em Cristo somos livres do pecado, libertos do pecado, no mundo o homem é escravo do pecado. Porque todo aquele que comete pecado, ou seja, que vive na prática habitual do pecado, ele é servo do pecado. Por quê? Porque o ser humano é escravo daquilo que o controla. Por isso que essa expressão de João 8,34, né, não é simplesmente todo aquele que peca, mas todo aquele que vive na prática do pecado. Por quê? Porque o ser humano é escravo daquilo que o controla, tá?
O pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus, certo? E a soberba impede o homem de reconhecer sua própria escravidão, né? Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, tá? As escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são por natureza filhos da ira. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, o pecado da incredulidade, eu estou falando isso faz um tempo já, é o clímax da rebeldia que resiste à soberba, que resiste à salvação ofertada em Cristo. Não é? Então, somos exortados por isso, aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Então, o homem sem Deus, ele está em guerra contra Deus. Todo ser humano é alvo do amor de Deus. Agora, quem vira as costas para Deus e para o seu amor, a Bíblia chama de inimigos da cruz de Cristo. A Bíblia chama de filhos da ira. Por isso que a incredulidade, eu costumo dizer assim, não sei se teologicamente isso aqui está certo, mas que o maior de todos os pecados, ou a raiz de todos os pecados é a incredulidade. Então, a pessoa não vai no inferno. A raiz da condenação não é os pecados que a pessoa pratica, é a falta de fé. É o orgulho, é não crer, é a incredulidade. Porque se crer, se rende, se entrega e vai mudar de vida. Então tudo que a pessoa pratica, toda imoralidade, mentira, vícios, droga, o que for, qual é a raiz disso? A incredulidade. Então a minha oração é que Deus guarde a nossa fé, preserve a nossa fé e nos dê graça para alimentarmos a nossa fé, para que o nosso coração jamais seja dominado pela incredulidade. Porque o incrédulo não ouve a voz de Deus, não dá ouvidos à voz de Deus, não dá ouvido à palavra de Deus, não aceita a palavra de Deus. Ele vira as costas para Deus. E porque vira as costas para Deus, ele pratica todas as porcariadas que ele pratica. Então, o grande ápice aí é a incredulidade. Se o pecado da incredulidade for combatido, ele é a raiz, ele é o fundamento, ele é a base. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Então, quando o homem se entrega, quando o homem desiste de sua incredulidade e ele se rende a Cristo, não importa que estilo de vida ele leve, ele será transformado, ele será mudado. Ele será abraçado por esse amor. Né? Então, todo pecado, a raiz é a incredulidade. É da incredulidade que vem tudo. Todas as obras da carne, todos os pecados, iniquidade, imoralidade, impiedade, tudo que não presta e que condena o homem por si mesmo, porque ele vira as costas para Deus. Amém, meus amigos? Que aula maravilhosa, que lição poderosa nós trabalhamos aqui ao longo desse trimestre. E só para te alegrar a alma e o coração, nós estamos com os temas e tal das novas revistas. Gente, as novas revistas, eu tô apaixonado por todas elas. Não é por uma só não, viu? Por todas elas. Uma mais linda que a outra. Você sabe que aqui a gente dá as aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens, adultos. E, gente, a revista de pré-adolescentes é uma revista eu estou denominando ela, é paracletologia pura. Pura. Pré-adolescentes vão aprender paracletologia de uma maneira lindamente extraordinária. A lição dos adultos, eu não estou achando aqui, mas eu já salvei no meu drive, ela vai falar sobre evangelização até os confins da terra. Vai ser uma revista linda, maravilhosa. Eu já conto com vocês, espero vocês. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o próximo encontro. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo trimestre, que é a semana que vem. Então é só aquela lombadinha, reduz a velocidade e depois acelera, porque a obra não para. Amém? Deus abençoe.